Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Começa agora o episódio 61 do Clube da Exame Invest, um episódio que nos dedicaremos a tratar aqui do mercado acionário da maior economia do mundo. Eu vou repetir, o 61º episódio do Clube da Exame Invest, trataremos e nos dedicaremos à maior economia do mundo, como anda a temporada de resultado das principais empresas do mundo, como anda o sistema financeiro, sim, instituições financeiras da Bolsa Americana, que voltou a trazer agouro, voltou a trazer preocupações para os mercados globais. É sobre esse foco que trataremos aqui no episódio 61 do Clube da Exame Invest. Quer saber o que passa na cabeça dos melhores gestores no Brasil e no mundo? Se registre no canal, não é registrar, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu curtir. Bruno Lima, por onde anda, filho? Tô aqui, cara. Onde estás você? No último episódio você pediu para eu trocar o Peço Reforços, então eu voltei verdade, aos primórdios, onde eu perguntava por onde anda, onde está você. você. Verdade, você deu uma recuperada aqui. Dei, né? gostou? Tá meio nostálgico. Tô nostálgico. Tamo aí. E aí, firme? Firmaço, man. Vamos começar o episódio fala 61. Daniel ou Daniel? Não, hoje vai ser em português, apesar de focarmos realmente no mercado acionário norte-americano, e até aqui um reforço, né, dessa necessidade de diversificar nossos investimentos para além das fronteiras brasileiras, mas aí, também, além de uma gestora 100% dedicada ao mercado acionário norte-americano, deixa eu trazer aqui Felipe Mattar, CIO e gestor da Atmosphere Capital. Seja muito bem-vindo ao episódio 61 do Clube da Exame Invest. Obrigado, um prazer poder participar aqui com vocês. Falei alguma besteira nesse preâmbulo? É realmente uma gestora 100% dedicada a operar, a investir, a extrair valor da Bolsa norte-americana, correto? Isso, mercados envolvidos, aí, Tá. Principalmente norte-americana, pega Estados Unidos, Canadá, um pouco de Europa, mas a gente é bastante nichado em setores específicos aí, onde a gente consegue ter profundidade para ser competitivo, né? Acho que temos muita coisa para falar. A janela também é propícia para conversar um pouco sobre em que pé está o estado da saúde do sistema financeiro dos Estados Unidos. Também como andam aí, o que as empresas estão reportando, né, nesse primeiro trimestre. Um pouco essa discussão, se já dá para pegar ali indícios de uma desaceleração mais forte da economia americana, o que as empresas estão antecipando ou estão sinalizando quanto a esse cenário também, e explorar exatamente a sua expertise, a expertise da Atmosphere Capital, do que vocês estão vendo de oportunidade, o que vocês estão entendendo ali para extrair valor das principais bolsas do mundo, né, dos mercados desenvolvidos, mas que com foco maior aqui nos Estados Unidos. Primeiro, o nosso quebra-gelo, Felipe. Um quebra-gelo super criativo, para você participar aqui com a gente. O que você faz no clube, cara? Ou seja, quando você está precisando tirar um pouco a cabeça de mercado, de investimentos, o que você faz para espairar? Eu tô com 2 filhos aí de 14 para 15 anos. Eu caí na besteira aí de convencer eles a virarem corintianos, né? Você arrependeu ou não, né? 14 anos, ainda não, né? Vamos ver agora com o Luxemburgo. Então agora vai. Pô. Eu tô indo bastante no estádio aí, não perco um jogo. Na verdade, vou com eles aí. E jogam também ou gosto só de assistir? Não, jogam bastante também. Pô, vamos registrar futebol, cara. Vamos registrar futebol, eu jogo com eles também. Mas é bom, cara. 14 e 15 assim é isso. Cara, porque eu posso estar cometendo uma injustiça aqui, mas 61 episódios, eu só me lembro de registrar uma vez futebol aqui no Clube da Exame. Não, eu tô jogando com eles. Uma vez. Eles não me deixam escapar, e também de um corintiano fanático, o Felipe Miranda da Empíricos. Foi o único que chegou aqui e registrou. No meu tempo livre, eu jogo futebol, gosto de jogar futebol. Teve Miranda de corintiano? Cara, não, de corintiano não, que botou futebol futebol como é atividade mais no clube. Mas sempre que eu te falar, hein, cara. Acho que não passou muito corintiano mesmo aqui, não. Tô fazendo aqui uma... Agora, palmeirense e tricolor, eu lembro de um monte aqui. Até foi uma galera. Precisa equilibrar um pouco mais. Né? Vamos nessa. Então fica aqui o registro de futebol. Se duvidar, pela segunda vez aqui na história do clube, mas fica o registro de futebol, Felipe. Segunda pergunta para a gente, antes da gente entrar realmente na discussão mais de conteúdo de cenário, o que vocês estão vendo, né? Como que você vai parar no mercado, cara? Veio uma coisa, foi de família, você teve alguma inspiração, foi completamente sem querer, já foi seu setor logo de início, ou você teve alguma troca assim, de carreira? E explica para a gente em que pé está, o que é a Atmosphere Capital que você está montando. Legal. Bom, eu entrei no mercado em 95, na verdade. Voltei de uma especialização em finanças. Faz tempo, hein? Não, foi ontem. Rapaz. Que eu fiz na França. E naquele momento, né, com o plano real, você tinha
no business de corretoras, né? Você tinha as grandes brasileiras, Garantia, Icatu, Patrimônio, Pactual. E as corretoras americanas, com plano real, queriam entrar na região. Elas já eram fortes nas outras economias, Chile, Argentina, Venezuela, pasme, era uma referência para a América Latina de estrutura regulatória, estrutura institucional. E aí eu participei de um processo da Merrill Lynch na época, era uma das corretoras que mais estavam investindo, e entrei já para a área de análise de ações. Num primeiro momento, trabalhei com a parte de estratégia, como analista de estratégia, e depois migrei já para o setor de infraestrutura, energia. Em 99, fui para da Merrill Lynch para o Deutsche, aí já olhando para todo o espectro de energia e infra na América Latina, e com a crise russa após 98, você teve uma fusão dos times e assumi a cobertura de leste europeu também, então cobri Hungria, cobri República Tcheca, peguei toda a reforma energética da Rússia, né, já com Putin assumindo o posto lá do Boris Yeltsin. Então, você teve toda a reforma energética na Rússia, com a criação da Lukoil, a criação da Gazprom, a quebra da UES, que era a Eletrobras deles, e acompanhei todo esse período. Em 2003, eu fui para o Citi, América Latina, infraestrutura, energia, depois Barclays, de 2009 a 2013. Em 2013, eu fui para a Goldman. Na Goldman, além da cobertura desses setores, eu acumulei a posição de diretor de análise para a América Latina. Então, tocava uma equipe de 44 pessoas entre Nova York e São Paulo. E foi uma fase aí que ficava metade do ano em Nova York, metade em São Paulo. Foi complexo, corrido. Também fui estrategista para a América Latina e participei como um dos diretores de análise de toda a construção do produto da Goldman, né? A Goldman estava migrando o produto de fundos mútuos para a hedge fund, né? Ela tinha uma visão à época que você ia ter uma migração grande de recursos dos fundos mútuos para os ETFs e para os hedge funds. Então, teve todo um redirecionamento do produto para os hedge funds, e foi um período muito rico, porque a pessoa que me contratou lá era um ex-sócio relevante de hedge fund, que foi contratado para tocar essa migração, toda essa transição. E a gente aprofundou bastante o conhecimento. E, naquele momento, eu falei, tem um mundo novo aqui que vai muito além de você navegar os ciclos sistêmicos, que a gente chama, né? O ciclo econômico, ou seja, quando você olha para o que essa indústria faz, poder operar comprada, poder operar vendida, poder fazer proteções com derivativos, você vê que tem uma profundidade, maneiras muito mais interessantes, instrumentos de você trabalhar mais o risco e, de fato, se posicionar naqueles riscos e direções que você quer. Em 2017, decidi que era isso que eu queria fazer. Por outro lado, um pouco da avaliação é que nos mercados emergentes, e aí incluir América Latina, Brasil, etc., você não tinha uma diversidade tão grande de temas, ativos, instrumentos, como nos mercados desenvolvidos. E também existiam questões aí de informação, né? de competitividade informacional. E entendendo bem dentro da Goldman, né? Nesse processo todo, como uma boa parte funcionava, eu decidi que ia montar uma estratégia e um produto que fosse nessa direção. Agora, naquele momento, a gente tinha que fazer escolhas, né? O desafio lá é outro, ou seja, você tem muitos ativos, muitos temas, muitos instrumentos, não tem muita restrição de informação, de acesso à informação. Hoje, menos ainda, né? Com Zoom e com Teams, etc., mas por questões regulatórias, a própria formação do mercado, essas restrições, né? O acesso à informação, ele é, de certa forma, equilibrado para todos os agentes. Então, onde está a competitividade? Onde você vai ser competitivo? Você vai ser competitivo com profundidade nos instrumentos, nos ciclos que você conhece, na forma como você vai definir proteções e efetivamente os riscos que você quer correr, os riscos que você quer isolar. E por isso a gente decidiu, e aí já montando um time que também tinha essa experiência de gente com muitos anos de mercado também, a gente decidiu que olhar para os setores
que a gente tenha um conhecimento. Se somar o time inteiro aqui, todo mundo tem mais de 20 anos de mercado, né? E que a gente tinha conhecimento para poder entender todos os ciclos, e aí decidimos focar em energia, na cadeia energética, né? E quando eu falo cadeia energética, é de ponta a ponta, desde a bateria de lítio, hidrogênio verde, hidrogênio azul, célula de combustível, até o perfurador de poço de petróleo, cadeia de infraestrutura, a cadeia industrial, utilities e materials, e que no final das contas, como a gente estava falando, são todos interligados, né? O iron ore alimenta a siderúrgica, que alimenta a metalúrgica, que alimenta as infraestruturas de energia solar ou de energia eólica, e por aí vai. Então você tem uma integração total, até a cadeia agrícola que a gente faz com profundidade dentro de materials. Também, né, porque hoje, como o Caio lá, que olha com profundidade o setor fala, é tudo uma discussão energética, né? Sim. Então hoje a área plantada, você está decidindo se é energia para o ser humano ou energia para o veículo. E hoje, obviamente, toda a demanda agrícola, a demanda marginal, ela está vindo da transição energética. Então, está mais conectado com energia do que nunca esse setor. E decidimos, então, que com a profundidade do conhecimento que a gente tinha nesses setores, era onde a gente acreditava que ia ser competitivo. Você não fica muito limitado. A gente, por questões de instrumento, risco, proteção, a gente tem algumas regras muito rígidas de liquidez e tamanho dos ativos que a gente pode investir. A gente não investe em ativo que negocia menos que 25 milhões de dólares dia, porque lá você tem derivativos, eles, no geral, têm os índices, os baskets de fatores que eles são aderentes. E aí, quando a gente olha esse universo das empresas nesses mercados, nesses setores que negociam o que tem essa liquidez, a gente monitora cerca de 400 ativos, que, para dar uma ideia aqui, representam juntos cerca de 60 vezes a liquidez do Bovespa inteiro. É um outro patamar. Então você sai da Goldman em 2018, eu saio em 17. 17, 18 isso. Você monta e lança a Atmosphere. Antes de a gente entrar em conteúdo, só uma curiosidade, porque é sempre interessante ouvir, né? Você passou a carreira inteira, desde 95, no sell-side. Você sempre nutriu uma curiosidade / vontade de um dia ir para o buy-side. Quando que isso começa e como que foi e está sendo essa sua experiência no buy-side, com o seu projeto, com o seu time na Atmosphere? E o que você acha que explica? Eu gostaria que você falasse também um pouco das performances que você está conseguindo entregar. O que você acha que tem explicado esse bom resultado que você está tendo na Atmosphere? Olha, por um bom tempo, alguém que faz aí 23, 24 anos de sell-side não tinha muito interesse naquele momento, né? Uma boa parte, particularmente pelas instituições que eu estava, você acabava interagindo muito mais com o investidor fora do Brasil, e era um investidor que estruturalmente era o long only, pesado, fundo mútuo, olhava... era mais agnóstico de volatilidade e risco no curto prazo, nos prazos mais curtos, e efetivamente muito mais focado aí nas teses de longo prazo, longa duração. Esse desejo pelo mundo novo, de fato, veio na minha experiência na Goldman, quando a gente começou a construir, porque o produto para essa transição para hedge fund. Porque daí, de fato, eu entendi que existia todo um trabalho da ponta de risco, quando você está comprando um ativo, você está comprando os fatores macro, você está comprando os ciclos setoriais, você está comprando os ciclos de juros, de custo de capital, você está comprando os ciclos governamentais. E quando eu tive acesso, né, a este mundo novo que eu chamo, eu consegui entender, tem um trabalho aqui de isolamento que você consegue trabalhar muito mais os riscos que você quer correr e aqueles que você não quer. Então você acaba... E isso me despertou o desejo, dá para fazer um negócio legal aqui com tudo que eu vi e ter um desafio novo, né? Eu acho que foi muito disso também. Eu né, por um tempo, né, assim, eu acho que nós somos todos movidos por desafios, né? Então, comecei olhando certos setores, aí migrei para a América Latina, e quando já desafiava pouco, migrei para o leste europeu, aí quando já desafiava pouco, adicionei setores, aí quando já desafiava pouco, virei diretor de pesquisa, virei estrategista, e aí agora cheguei, né, quando
o ciclo está cumprido aqui. Virou gestor. Eu acho que isso aqui é um desafio. Agora, sentado, o que a gente está fazendo hoje, eu realmente acredito que a gestão ela é um desafio eterno. Eu sou desafiado diariamente, serei para todo sempre aqui, enquanto a saúde permitir, né? E bom estar começando com baita pé direito, né? Se pegar aí desde o início da Atmosphere, a rentabilidade que você tem conseguido entregar. Acho, de novo, pensando pelo menos com o chapéu aqui talvez da grande massa, talvez a gente está falando em português, né? Do investidor local Brasil. É uma oportunidade de diversificação, né, de estratégia, descorrelacionar mais ainda qualquer que seja a carteira dele, que deve ser majoritariamente mais local aqui. E ainda assim realmente conseguir boas performances que a Atmosphere vem conseguindo. Aliás, só como de costume, a gente deixa o link aqui na descrição da página do YouTube para quem quiser conhecer melhor a Atmosphere Capital. Bruno Lima, chega a parte de conteúdo, aquela trocação de ideia de cenário, de oportunidades, de risco. Dá o pontapé inicial. Não, o que eu posso falar aqui é que eu tive a satisfação de ler os relatórios do Matar quando ele era seu site, cara. Era bom, fala a verdade. Estamos no clube, cara. Pode falar. Pode falar. Não, é que o Matar vinha com uns... Era prolixo, é isso que você quer falar. Ele vinha com os calhamaços. Era mesmo, O cara vinha com os negócios assim, você mesmo fala assim, caramba, cara, o Matar tirou essa teoria. Nem se pudesse transformar em áudio 2 vezes, adiantava ali. Pô, não, mas... Era bom pra caramba. Porque tinha muito... Era legal porque... era muito detalhado, né? Você tinha umas discussões... E acho que a provocação do Matar, nesse aspecto que ele falou de estar se provocando, ele também... Estou tentando me recordar aqui. Ele se provocava na escrita, porque ele estava sempre tentando pegar uma coisa diferente do mainstream ali, da galera. Então, isso aqui, esse papel, esse ativo é um bom por causa disso. Ele, não, peraí, é legal, isso aqui faz sentido, mas, vocês estão vendo esse negócio? Aí o cara tirava o negocinho da cartão. Então, provocação e fazer aqui uma deferência. Mas o que eu ia puxar aqui era o seguinte, que a gente falou muito do negócio que particularmente eu acho legal pra caramba, a galera que está lá comigo também está estudando, a gente está estudando em conjunto muita coisa, que é essa discussão dos fatores. Se você pudesse explicar um pouco melhor como funciona exatamente o uso dos fatores, né, no teu dia a dia, na forma que você gerencia o teu risco, ou que você, enfim, tomando uma posição, mas como é que esse negócio ele melhora, né, maximiza a tua gestão? Acho que é um bom tema, talvez a primeira vez que esse tópico aparece aqui. Vamos tentar esclarecer para os membros do clube o que é o fator quando você fala e como é que você pode usar os fatores ou isolar os fatores dentro da sua estratégia de gerar valor, Felipe. Perfeito. Os fatores assim, é tudo muito estatístico sempre, né? Então, avaliar o comportamento dos ativos estatisticamente, correlações, covariâncias, betas, etc., em grupos de ativos que respondem a incentivos ou direções similares. Uhum. Né? E isso foi até interessante, a gente estava conversando antes, porque este produto de fatorização de uma Goldman, por exemplo, foi criado lá atrás, quando eu estava. A gente participou bastante das discussões da implementação. Então, a criação dos fatores de fato, você traz um componente fundamentalista, ou seja, de uma estatística muito mais longa e muito mais robusta, de qual o comportamento daquela empresa e dos números daquela empresa, resultados, com aqueles fatores. Quando teve inflação, o que aconteceu? Quando teve deflação, o que aconteceu? Quando teve juros altos, o que aconteceu? Quando teve petróleo para cima, o que aconteceu? Quando teve crise de crédito, o que aconteceu? Então, você vai avaliando do ponto de vista, primeiro, estrutural, fundamentalista, e depois do ponto de vista dinâmico, efetivamente olhando várias janelas estatísticas, se comportaram daquela forma. Segundo, tem que ser, para ser estatisticamente relevante e robusto, você tem que eliminar certos vieses, como de superconcentração, dentro do fator que você está olhando. Então, você faz toda uma limpeza estatística e, a partir daí, você cria grupos de fatores que, de fato, te permite olhar certos ativos. Então, é como se você criasse um índice, uma cesta de diversos ativos, com bastante diversificados, mas que em várias janelas, tanto nas estruturais quanto nas janelas mais curtas, que são puramente, se comportam de maneira estatisticamente muito relevante. E aí, de fato, estamos falando
né, de 80%, 85% de correlação ou mais, se você quiser pegar a estatística mais básica. E aí, quando você vai fazer o backtest para as proteções, você vê que de fato funciona. Existem desafios, né? Eu falo, os últimos 2 anos, eles foram anos complexos, né? De movimentos de placas tectônicas, né? Que a gente fala. Então, até a tranquilidade de se olhar certa janela fatorial antes de 2019 e ficar com aquela janela, digamos, 1 ano, 2 anos, ela mudou completamente, né? Tanto que hoje a gente faz ponderações de janelas curtas, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 60 dias, até para ver mudança. Porque quando você tem, né, desde a Covid, passando por um período de né, uma das maiores aí enxurradas de liquidez da história do mercado americano, e depois uma das maiores contrações de liquidez apertos monetários da história, pelo menos nos últimos 40 anos, você mexe com tudo, né? Agora, quando você está olhando essas janelas e você consegue isolar esses fatores, então a gente olha de fatores, vamos chamar de micros, a gente olha 50. Além disso, tem os setoriais. Então, eu olho o juro, eu olho probabilidade de default, eu olho gerador de caixa, eu olho empresas de share buyback questionável. Então, a gente cria vários fatores que eu consigo isolar efetivamente. Olha, nesta empresa aqui, eu quero apostar na capacidade que o management tem de entregar este resultado de crescimento, mas não quero correr o risco da volatilidade ou do que a exposição que ela tem a juro alto ou a petróleo vai trazer. E com isso você consegue, de fato, tem momentos que a gente, olha, agora eu quero soltar um pouco esses fatores, mas tem muitos momentos, olha, eu não quero estar exposto a esses fatores, porque eu não acredito nele, mas eu quero de fato, eu acredito no valor agregado em relação a esse fator que aquele ativo vai entregar. Né? Mas isso não tira o caráter fundamentalista Na verdade, ele adiciona ele profundamente. Isso, é que eu só queria deixar registrado esse ponto, que até o João Braga teve aqui nos episódios anteriores, e ele falou muito sobre essa junção também, né, da utilização de fatores como uma ferramenta, né, para adicionar o estudo ao caráter fundamentalista, né, da equipe dele, e assim, no teu caso também é algo parecido, né? Ele adiciona profundamente, né? Tanto do ponto de vista da provocação da análise, olha, estou percebendo que essa empresa está migrando, depois eu posso dar alguns exemplos aqui, está migrando destas, né, pegar uma Darling Ingredients que está migrando de uma empresa majoritariamente focada em feedstock para uma empresa focada em diesel renovável. E um pouco da nossa visão é que o mercado ainda não capturou a migração de olhar para ela como uma empresa de alimento e passar a olhar para ela como uma quase refinaria. Ou seja, os fatores que afetam o setor de alimento ainda afetam essa empresa, a passo que os fatores que afetam as empresas de refino estão afetando zero. Então, você tem uma oportunidade nessa mudança de leitura do mercado. Exatamente. Né? E a outra, e aí a provocação do meu lado também, quando eu estou olhando os fatores, essa empresa aqui, curiosamente, né, vou dar um outro exemplo que é interessante aqui, mas essa empresa, curiosamente, ela está reagindo a fatores que nós acreditávamos que ela não reagiria. Tá bom. Bom, vamos conversar? O que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo, etc. Isolamos ou não? Né? Um outro exemplo, por exemplo, a Occidental Petróleo, né? Ela é uma empresa que ela estava super alavancada. Então, você olha a fatorização dela em janelas mais longas, ela se comporta como uma empresa alavancada. Sensibilidade a juros maiores. A juros, a dureza de dívida, aperto monetário, etc., ela vinha sofrendo. Só que é uma empresa que aproveitou os últimos 12, 15 meses de petróleo, de preço de petróleo nas alturas para se sanear, né? É uma empresa que veio, para vocês terem uma ideia, de quase 7 vezes dívida EBITDA. Claro, o EBITDA não está normalizado, né? Preço de petróleo, você vende barata, né? E compra cara, depois, em múltiplos, né? Mas ela veio para 1,5, 1,4. E ela já começou a se comportar como uma empresa saneada. Né? Então, se eu olho um ano para ela
e fala, olha, eu preciso isolar nela o fator alavancagem, eu estou incorrendo num erro. Então, na verdade, é um complemento muito importante, mas aí volta para o ponto da profundidade, você precisa entender com profundidade os ciclos, quem tem alavancagem operacional, ciclo de capital de giro, como aquela empresa reage a certas situações, certos fatores. Então, as coisas andam juntas, na verdade, elas se retroalimentam de maneira muito robusta. Né? A gente já está entrando em alguns cases específicos, por exemplo, como Qual o nome da companhia que você acabou de citar? Occidental Petróleo. Occidental Petróleo, ticker, Bruno Lima. Tô brincando. Não, vai cara, arriscar? mas Que isso? Não, mas ela tem BDR, cara. Tem BDR. Nossa. OXY. Isso aí, OXY34. Acho que é isso. Aula. Mas ela tem BDR, tem uma boa liquidez. A gente acompanha lá também. Foi interessante. Ela foi, inclusive, porque ela ficou muito na mídia, porque foi a aquisição do Buffett. Isso. Então, no passado recente, ela chamou muita atenção por causa disso. Mas ela é diferente. Não é um business Exxon, Chevron. Ela é pure explorador, né? Exploração de petróleo. Ela não tem distribuição acoplado, não tem nada disso. Interessante. Só porque, antes da gente entrar realmente em algumas empresas que têm te chamado a atenção na sua construção de portfólio, qual o diferencial que você acredita que da geração de valor delas ou setores para frente? Só talvez a gente iniciar com um panorama mais macro. Estamos iniciando o mês de maio, Bruno Lima. Não sei se você atentou. Você vai falar. Sob a profecia. Porra, óbvio. Sob a profecia, muitas vezes autorrealizada. Sell in May and go away. Teoricamente, inicia. Ele falou. Inicia. Eu vou repetir para deleite de Bruno Lima. Sell in May and go away. Chama a atenção geralmente para uma janela. Confesso que, né, se for procurar robustez estatísticas, nem tem tanto assim, mas vende. Vende. Serve aqui como headline. Abre-se uma janela teoricamente mais de aversão a risco, para ficar um pouco mais conservador, atravessar o verão norte-americano de uma maneira mais leve, de exposição a risco. Nesse sentido, Matar, já que você está estreando o mês de maio com a gente, o que você acha neste momento de Sell and May Go Away, no sentido, como é que está o balanço de riscos numa percepção geral para a economia norte-americana, para as ações norte-americanas, numa semana onde também teremos mais uma decisão do Banco Central norte-americano, mas principalmente sobre o olhar ali do sistema financeiro e o que as empresas estão reportando aí nessa temporada do primeiro trimestre do ano de 2023. Dá esse kickoff macro assim, geral para a gente, antes da gente entrar em alguns cases específicos. Legal. Você sabe o complemento para o Sell in May Go Away? Tem alguns, mas Comeback on Labor Day, né? Final do verão. O verão inteiro. Não, vamos lá. A gente... eu tô neutro, né? Uma posição neutra em beta que a gente fala, né? No risco do mercado americano desde dezembro. Porque a gente acredita que tem assim, uma boa parte do movimento, né? A gente entrou agora no que a gente chama de range bound, né? Fica leve desvio à média, mas a grande parte do movimento na curva de juros já foi. Sim. Você vai ter ajuste aqui mais 50 basis points, menos 50 basis points, né? Dentro desse range, um pouco mais, um pouco menos. Então, você tem aí um range de negociação de volatilidade do mercado americano de mais 5, mais 6, menos 5, menos 6, simplesmente a se olhar para a curva de juros. O problema é que, e eu acho que ficou evidente ainda que ofuscado na performance do índice americano, no PIB de março e na inflação, né? O PIB veio abaixo do que se esperava, a inflação acima. Então, fica-se uma preocupação aí com sinais do stagflation. A gente não acredita necessariamente nisso de forma estrutural, mas meio que jogou um pouco de ducha em água fria de que o Fed agora, essa semana, na nossa opinião, já viria aí com um aumento pequeno de 25 basis points e sinalizar que pararia. Né? A gente acha que isso acendeu um pouco a luz, né? a luz amarela aí, e não tem por que o Fed sinalizar essa pausa agora, ele obviamente vai amenizar. De qualquer maneira, como eu disse, na nossa visão, a maior parte do movimento da curva já veio, então agora a gente tem que olhar para a ponta econômica, ponta de resultados, e o tamanho do risco que você tem aí nos resultados do S&P e como isso vai ajustar aí o índice para baixo. A gente acha que existe uma
uma subestimação do tamanho da compressão de margens de boa parte dos setores que compõem o S&P, ainda ofuscadas pelos resultados do primeiro tri, né? O que a gente viu nos vários setores que a gente olha como lead indicator, assim, resultados do primeiro tri ainda muito fortes, eles ainda refletem, de certa forma, o passado. Perfeito. Muitos dos guidances das empresas ainda relativamente forte para o final do ano. Mas a gente começa a ver sinais nas indústrias que têm alguns lead indicators que a gente gosta, como, por exemplo, booking de backlog, a gente já começa a ver sinal de desaceleração. Né? Neste contexto, a questão do sistema financeiro, a gente ainda vê, e não acreditamos sinais muito fortes aí, que não será uma questão sistêmica, ela é uma questão pontual, ela é uma questão que as autoridades americanas conseguiram resolver em grande parte, né, o FDIC e o Fed. Ela vai ter implicações, porém, para custo de crédito e disponibilidade de crédito, particularmente para os negócios menores, para os negócios que não têm acesso ao mercado de capitais e outras estruturas de crédito. Quando você pensa no consolidado das empresas que compõem o S&P, a Bolsa Americana, as empresas permanecem numa situação extremamente saudável versus os últimos 40 anos. A gente gosta de falar muito disso, que eles aproveitaram a janela que você teve de super liquidez do Covid, e você olha a duração da dívida, eles entraram, o consolidado das empresas entrou na Covid com duration, né, a duração da dívida, que é o prazo de vencimento médio da dívida de 6 anos, e saiu com um duration médio de 12 anos. Então você tem uma alongaram pra caramba. Prefixaram muita coisa a custos muito baixos. E eu acho que a própria alavancagem está baixa, né? Isso, exatamente. Então elas estão desalavancadas a um custo baixo, né? Porque você está olhando o índice de serviço da dívida lá, está absolutamente tranquilo, que é o que as empresas olham. E para prazos muito longos, né? Então, quando você conversa com as empresas lá, tá todo mundo absolutamente tranquilo. Obviamente, tá todo mundo mais preocupado, empenhado e pensando a alocação de capital, mas isso não é um problema de disponibilidade de crédito, é simplesmente uma questão de alocação mesmo. Não, e que seus parâmetros mudaram quando o juro veio, de 0,5 para 5, né? Discussão de ROIC mesmo. Isso, né? Isso muda completamente a dinâmica de alocação de capital. A gente brinca que com juro a meio, o que brilha, até latão quando brilhava era ouro, né? Ou seja, né, SPAC, né? Não sei quando acompanharam SPAC acabou, né? Estão todas devolvendo, né? Então, são né, os resultados de bolhas aí de período de expansão monetária, né? Então, assim, quando você olha para o consolidado, não tem uma questão de saúde, não tem uma questão... Agora, você tem uma questão de atividade econômica que vai pegar, e aí sim a questão de crédito vai pegar para os negócios menores, e isso tem implicações na atividade como um todo, e essas implicações na atividade como um todo, elas vão contaminar, de certa forma, o resultado das empresas maiores. Pô, deixa eu só pegar, porque você citou um negócio e que você falou sobre a questão da questão dos ciclos de CAPEX, enfim, ciclo de capital de giro. Mas quando você faz essa depuração das empresas do teu universo de cobertura, lá das 400... vocês falaram, tem utilities, tem infra, tem meio de capital, enfim, tem muita coisa ali que é justamente que conversa com isso. O que vocês perceberam dessa galera que já reportou, das empresas que já reportaram, que tem, pelo estudo de vocês, mais aderência com a questão de ser, de repente, um indicador antecedente de um ciclo econômico pior por vir? Vocês conseguiram perceber essa correlação nesse primeiro tri de alguma forma, assim, e quais setores que variavelmente ali, o que chamou alguma atenção, alguma coisa nessa linha? Então, do ponto de vista de reação de preço, e a gente está vendo isso como oportunidade, você teve muitas reações de preço ainda olhando os resultados do primeiro tri. A gente acha que foram poucas as indústrias, poucos as empresas que a gente olha, que efetivamente o mercado prestou atenção nesses indicadores. Tá.
até a gente vem discutindo aqui, aumentar algumas posições short ou algumas posições vendidas ou efetivamente alocar em algumas posições vendidas, que a gente está vendo os indicadores e o debate está bom, vai ser no próximo trimestre, 2 ou 3, em algum momento acontece e obviamente, quanto maior a convicção no timeline, maior a posição dentro dos limites da política. Quanto menor a convicção no timeline, a gente gosta de colocar um pezinho aqui e vamos avaliar. Mas, no geral, você ainda está tendo uma reação de preços ao que foi o resultado do primeiro TRI e a guidance das empresas, que na nossa visão, você dificilmente tem guidance melhorando, não tem, tá? Mas você tem alguns guidances aí que estão se mantendo e que a gente acredita ao longo dos próximos trimestres, pelos indicadores aí, deverão ser revisados para baixo, né? Agora, a pergunta que você pode fazer, bom, se você acredita que tem um viés de baixa no mercado, por que você está neutro, né? 2 principais motivos. O primeiro a gente acredita que o viés de baixa não é substancial para justificar o nível de volatilidade que a gente acredita se manterá aí nos riscos mais sistêmicos, né? Como referência aqui, do começo do ano para cá, a gente ainda teve meses, esse último mês e meio aí foi de baixa volatilidade no S&P. Bastante. Mas a gente acredita que a normalização não vai ser nesse patamar. O mercado está meio atônito, assim, né? Está com pouca volatilidade, porque de fato, olha, as posições estão todas meio paradas, eu quero ainda entender para onde vai. Você teve essa queda de volatilidade, mas a gente acha que deve normalizar para algo mais alinhado com dezembro a março e não com junho a novembro do ano passado, tá? Então a gente acredita que para capturar aí 13%, 14% de ajuste ou de performance negativa no índice, a atual volatilidade não nos é interessante, tá? Então, e segundo, talvez mais importante, é que a gente acredita que a gente consegue navegar as exposições ou as visões mais convictas através dos ativos e neutralizando os fatores. Entendi. Então, olha, eu não consigo dizer ninguém tá acontecendo o tamanho da compressão da margem esperada para o S&P qualquer coisa entre 1,5% e 3%. Mas eu consigo dizer o tamanho da compressão de margem que eu enxergo para as siderúrgicas ou para as metalúrgicas que eu estou vendido. Né? Eu não consigo dizer o tamanho, a magnitude aí da exposição do consolidado da Bolsa para a disponibilidade de crédito, mas eu consigo vender a empresa que precisa, que de fato tem um compromisso relevante de caixa nos próximos 12 meses, ficar vendido nela. Aí eu fico comprado naquela empresa, olha, que não está exposta a nenhum desses ciclos, e tanto do ponto de vista de setor e, em muitos casos, do ponto de vista específico da empresa. Né? O que você diria hoje que é uma convicção do time? De novo, quando eu falo convicção aqui, não é... Mas que tem um mínimo de convicção, tem um consenso dentro da Atmosphere Capital, seja para tema, micro, macro, ou seja para uma empresa. O que você gostaria de compartilhar aqui? Que vocês têm uma mínima convicção long e depois uma convicção mais short, assim. Tá, eu vou falar rapidamente das convicções macro. Perfeito. E aí depois a gente vai para os nomes que são mais interessantes. Macro, a gente está olhando para inelasticidade, para ciclo de baixa, tá? Geração de caixa, saúde de balanço, retorno para os acionistas. Tá? E crescimento, isso é importante, de médio prazo financiado. Né? Que eu vou mencionar a Plug, que é uma empresa que a gente gosta. Ou seja, é a empresa que ou o setor que já resolveu a sua questão de funding, está sentado em caixa ou dívida estruturada, e que vai entregar aquele crescimento nos próximos 2, 3 anos e não nos próximos 10. Porque a empresa de longo crescimento é aquela que ainda tem que se resolver a sua questão de caixa até que ela gere caixa positivo. Então a gente tem alguns nomes nessa posição. E estou vendido um pouco que no oposto. A empresa de 10 anos que tem uma Sanova aqui que a gente está vendido, que ela precisa achar 70% do market cap dela por ano em caixa nos próximos 10 anos para entregar o plano de crescimento dela
ou que muita gente coloca na conta nos números. Nossa. Né? Estou vendido também naquelas empresas e setores que têm uma exposição direta ao ciclo de baixa, né, a menor atividade econômica, com alavancagem operacional. Ou seja, aquele cara que tem muito Mais custo cíclico, fixo, né? é mais cíclico com custo fixo. Porque aquele cara, quando tudo vai bem, ele vai ganhar mais dinheiro, quando tudo vai mal, ele vai perder dinheiro. Né? Então aí temos metalurgia, temos refinaria, e por aí vai. E aí, dentro desses setores, a gente escolhe, de fato, aqueles que estão mais expostos a esses fatores por motivos muito específicos de cada nome. Né? Então, macro, em termos de ciclo econômico, etc., você está mais preocupado mesmo? Você antecipa um tempo mais fechado mesmo? A gente antecipa um período de acomodação inflacionária longo. Então, o que a gente fala muito, temos que aprender a conviver com dinheiro mais caro do que foi nos últimos 20 anos. E esse dinheiro mais caro, ele tem implicações diversas aí. Do ponto de vista de atividade, a gente é um pouco mais construtivo, ou seja, eu tenho um ajuste pontual agora, e a partir daí segue o jogo. Né? Eu tenho lá a curva de atividade esperada, tem um ajuste pontual, as empresas se adaptam, as bem-geridas, ajustam custo, estrutura de capital, em sua grande maioria, já estão ajustadas, ajustam política, estratégia de alocação de capital, né? Como eu estava falando das petroleiras, você não tem mais petroleira que hoje vão investir indiscriminadamente em petróleo, agora toda a decisão ela é tomada, olha, qual é o nível de preço que eu vou investir que garanta meu compromisso financeiro, garanta meu programa de dividendo, garanta meu programa de recompra de ações e efetivamente garanta um crescimento orgânico alinhado com a expectativa de crescimento de consumo. Então essas coisas todas mudaram e são mudanças que o atual cenário de custo de capital incentiva, né? Entendi. Só para a gente ir ganhando familiaridade com o mercado norte-americano, algumas das empresas aí, long e short, só para a gente ir anotando e depois tentar fazer um dever de casa de conhecer melhor. Às vezes, não sei se pode ser o caso do TBDR, enfim, ou até para botar em algumas plataformas para ir monitorando aí o pós do nosso bate-papo. Tá, a gente... vamos falar algumas aqui, e vou ser breve, aí se vocês quiserem discutir detalhe de cada uma. A gente gosta... né, na ponta agrícola, a gente já fez muito fertilizantes, conseguimos ter resultados interessantes aí, tanto comprado quanto vendido. Foram ciclos surpreendentemente mais curtos aí por conta da crise da Ucrânia. Hoje não temos mais, mas estamos comprados sem nenhuma fatorização no setor de logística agrícola, que a gente chama, particularmente as crushers de oil e as provedoras de logística aí de silagem, de modal, que é uma Bunge, eu acho que todo mundo conhece, e uma Archer Daniels, que é a ADM, né, o ticker, porque o mundo está vivendo uma migração de transição energética agrícola do ser humano como consumidor de energia para a máquina como consumidora de energia em substituição às fontes que emitem carbono. Isso é uma revolução para a agricultura, e a infraestrutura logística na última década foi uma década onde o agricultor, exceto os últimos 2 anos, no mundo inteiro, sofreu bastante. Né? Então, foi uma década cuja toda a infraestrutura foi sucateada, né, ao longo de uma década inteira com baixa investimento. Ou seja, o agricultor não tinha dinheiro, não comprava fertilizantes, não comprava equipamento, não conseguia bancar evoluções aí na infraestrutura de transporte, de beneficiamento, esse cara não investia. Esse cara estava num ritmo de consumo de caixa. Esse cenário mudou em grande parte, um pouco potencializado aí pela questão da Ucrânia, mas em grande parte pela transição energética como um todo, e a gente vê aí a gente tem uma expectativa de crescimento secular. Esse pessoal está investindo em infraestrutura com expectativa de bons retornos, e a gente acha que isso está longe de estar precificado nesses nomes. Então são nomes, por exemplo, que eu tenho a exposição setorial, eu tenho a exposição nos nomes e não fatorizei especificamente esses nomes. Você quer ter o beta desses nomes também, você quer ter o direcional desses nomes e desses setores também. Eu quero ter o direcional e outros setores
que se comportam do ponto de vista de fatorização de maneira similar me financiam de certa forma. Então, por exemplo, é um setor que, por questões de transição energética, tem as estatísticas muito alinhadas com o setor de refino. Interessante. Então, quando eu estou vendido em refino e comprado nas crushers, né, óleo de, né, esmagamento de óleo de soja e óleo de milho para transformação em biodiesel, eu consigo, e eu sempre digo, né, as janelas são curtas, então a gente está sempre monitorando. No dia que eu perceber que está perdendo aderência, eu vou ter que tomar uma posição. Mas hoje, estatisticamente, estar comprado neste beta agrícola, estar vendido no beta de refinos, me deixa um portfólio muito equilibrado, com baixa volatilidade nessas posições, e eu consigo efetivamente capturar o ciclo inteiro aqui. Muito interessante. E o que seria short? Então, short, a gente está... Assim, o short, esses são selvagens, mas a gente gosta, tem funcionado, né? Nós estamos shorteados nas empresas, e particularmente duas, Sunnova e Sunrun, que são as empresas de geração distribuída. Elas vendem e operam infraestrutura solar residencial, majoritariamente, não só no estado da Califórnia, né? E são empresas que não geram caixa, como falei, ainda são grandes consumidoras de caixa por um período muito prolongado. E o que fez essas empresas crescerem bastante a sua receita, ainda que elas não gerem caixa nos últimos anos, é o fato de que ela chega para o consumidor final, oferece a infraestrutura solar como substituição à conexão daquele consumidor à rede, por exemplo, de uma Edison International, que opera Los Angeles, San Diego, e de uma PCG. Esta dinâmica, ela tem dois componentes. Ela pressupõe que, ao assinar esses contratos longos, né, ela está financiando este cliente, e o que ela vinha fazendo era revender este financiamento para bancos médios, como um SVB. Interessante. E também ela tem que financiar a parte de equity dela com emissão de equity. Né? Então, uma empresa que ela está tendo mais dificuldade, na nossa opinião, ou vai ter, né? Elas já vêm sofrendo bastante, mas não tudo que a gente considera onde elas podem chegar. Ela vai ter dificuldade na geração de nova receita, porque o consumidor que antes aceitava este contrato com juro de meio, ele vai pensar diferente, com juro de 5, juro de 4, né? Que na curva que ele oferece o contrato é o juro em torno de 4 mais spread. Então, você tem um risco de demanda, você tem um risco de crédito, seja, bom, como que eu revendo esses contratos e quanto que eu dou de spread para o banco como revendedor desses contratos, e eu tenho um risco de financiamento do meu próprio equity, porque a disponibilidade dos fundos de venture capital, private equity, ou o próprio mercado de equity aqui, ela é totalmente distinta do que era há 2, 3 anos atrás, antes do aperto monetário. Então, a gente acha que essas empresas vão ter dificuldades aí. O que acontece com uma empresa dessa, no final das contas, a gente... né, o Charles Munger fala que, sei lá, 200 anos ou 300 anos de história... Eu vou errar o detalhe do número, mas vou acertar a magnitude, né? Você teve cerca de 90 mil empresas, né, negociadas na Bolsa Americana, quase 90% delas não existem mais. E elas, no geral, não existem mais porque ou foram compradas ou deixaram de existir. No geral, uma empresa que corre o risco de deixar de existir, ela pode eventualmente ser comprada, né? Não estou especulando nada aqui, mas a gente acredita que esses modelos ainda vão ser bastante testados versus onde esses ativos estão negociando, né? Se eu entendi bem, o cara financiava a parte da dívida da operação com
meio que adiantando o recebível do contrato, Ele securitizava isso. É isso. E aí fazia uma oferta equity para dar um match nesse negócio, para poder fazer frente ao capex e crescimento para cumprir a demanda. Só que cresceu bastante. Não, assim, cara, a engenharia... Beleza. Eu também entendi isso, a engenharia é fantástica. Falei, não juro zero. Não, então, foi, cara, o cara tá... E ele cresceu. Sim. Né? O problema, a questão não é essa, né? É a que custa o crescimento. Interessante. Aggressive mode. Pô, pena aqui. Pô, pena que estamos chegando mais para a parte final. Matar, a gente gosta de que os gestores também compartilhem com a gente quando passa aqui um momento que a gente chama de deu ruim. Realmente é um momento que não sei se já aconteceu. Deu bom primeiro, já. Só para não, pai, a gente termina como alegre, feliz, com deu bom. Verdade, começa então, com agora, deu ruim, vamos aqui, putz. Isso aqui é anos de psicologia para... construir o deu ruim, Matar. Você tinha muita convicção que você fez dever de casa aqui, como o Bruno Lima já pode relatou falar que aqui. foi o do Cruz também. Você escreveu um calhamaço, pode ser na época de Salsage também, que você escreveu um calhamaço do relatório, do valuation, e, bicho, deu completamente errado e machucou. Assim. Fica à vontade. Né? Marcou, mas deu um aprendizado. No geral, assim, né? O tail risk é aquele que te mata. Mas se for mapeado, também faz parte do analista ou do gestor. É que normalmente ele... O tail é muito difícil de você mapear. Então você acaba tendo que controlar via tamanho de posição, via tolerância. Eu vou dar um exemplo recente aqui do Cruz. Meio do Cruz, né? Nossa, ainda socializa a perda mesmo. Que foi a Enardi, né? Enardi é uma varejista de energia texana, né? Tem duas lá, uma a gente tem no portfólio, que é a Vistra, mas a Enardi é uma varejista que era um business que a gente considerava fenomenal, né? Porque ao longo do tempo, né? O mercado texano de energia elétrica é o mercado mais desregulamentado do mundo, mais que o inglês. Então você tem preço de energia dado na hora, em bolsa de valores, e aí você tem uma série de geradoras que dão o preço da energia, e você tem a distribuidora, na verdade, é infraestrutura, então não entra na conta de um varejista de energia, e aí você tem o varejista, que é o cara que compra, espreda e entrega. Uhum. E você tem essas duas empresas que ganharam muito mercado, hoje elas são as maiores, né? Então são dois caras gigantes num mercado absolutamente descentralizado, e elas foram ganhando o cliente com o que a gente chama de tecnologia, né? Então, chega lá, instala um sisteminho, um reloginho na sua casa que diz como a sua geladeira consome, uso, ao longo do tempo, tanto application, software, outra, né? Como elas operavam e operam muito bem esta posição relevante que elas têm no mercado texano, elas também fazem coisas que a gente nem imagina aqui. Ela vai e oferece um pacote na sua casa. Olha, eu te ofereço um pacote de energia aqui que você vai pagar um preço fixo por mês, se você quiser não consumir menos durante o dia e consumir mais de fim de semana. Caramba. Então, ela tailoriza e ela vai ganhando, então, a fidelização do cliente. E são empresas, então, que elas vão ficando ao longo do tempo, né? Elas, há muito tempo atrás, produziam energia a carvão, depois foram pagadas, elas vão ficando leves do ponto de vista de ativos e viram máquinas de geração de caixa. Máquinas, porque ele ganhou o cliente, então a hora que ele ganhou a fidelização do cliente, ele tem o poder de decisão, pricing power, e ele é grande. E vira um fee business, né? Vira um fee business e ele investe em tecnologia, né? Localizada. Então, estávamos posicionados nas duas empresas, são regiões diferentes, uma é Houston, e são empresas que a gente esperava aí reverterem por ano, nos próximos 5 anos, 20%, 25% entre dividend e share buyback. A Vistra tem feito isso, a Enardi tem feito isso. A Enardi, um belo dia aqui, anuncia a aquisição de uma empresa de smart home. Putz. Né? E é uma empresa grande, metade do tamanho dela. Então, a gente faz a conta assim, não vai mais gerar caixa, porque agora vai ter que incorporar a aquisição. E aí a ação caiu lá no dia 15, 16%, se não me engano. Sentamos lá, peraí, pode até ser uma
aquisição fantástica, fenomenal, visionária, mas não é nem o motivo pelo qual eu decidi ela estar no portfólio. Verdade. E nem é o peer group, o grupo que eu vou continuar a comparar ela. Sim. Eu vou ter que agora ver o que é a tecnologia dela e encontrar o grupo com o qual eu vou comparar. E para piorar, entrou naquela dinâmica de que, olha, 3, 4, 5 anos de investimento para incorporar a aquisição, né? Então, foi uma empresa que, apesar de toda a geração, todo o modelo, tomou uma decisão. A gente pode até ser que daqui 10 anos você fala, pô, os caras foram brilhantes, mas teve pouco a ver. E como a gente, acho que o mercado inteiro falou, pô, não é este motivo pelo qual eu estou posicionado nesse papel. E foi claro, era um tamanho aí que a gente... que não matou, mas sempre machuca, né? Justo. Interessante, cara. E o Deu Bom, que o Bruno Lima sempre gosta. Eu gosto do momento mais dramático mesmo. O Bruno Lima gosta do Deu Bom, aquele que você surfou, que você viu, que você conseguiu pegar realmente um re-rating ali de preço da ação. Pode ser do short também, tá, cara? Pegou short na veia. Verdade, Essas empresas solares, assim, a gente montou a posição nelas com esta visão. Só para entender, o Cruz foi responsável pelo momento deu ruim, pelo momento deu bom? Eu posso dar não, só para entender. Foi a primeira vez que a gente tá vendo isso aqui. No net o Cruz tá zerado. Não, mas beleza. Não, então, essas empresas a gente montou as posições pelo cenário que eu desenhei para vocês aqui, o cenário estrutural. Aí veio o SVB, né? Você tava ganhando dinheiro... não, beleza. Aí, pô, SVB... mega catalisador. Caíram 40%. Mas interessante, então vocês já estavam shorteando essas... Já estávamos shorteados. Nossa, o SVB... Você estava por uma questão de, putz, isso aqui não vai conseguir se pagar, mas teve um cara aqui que acelerou o processo. Entendi. Nada mal, interessante. É um Deu bom interessante. Pô, legal. Ninguém antecipou que é SVB, tá? Não foi isso, né? Mas ele veio, né? Interessante, cara. Interessante. Só aqui na reta final do nosso bate-papo, Matar, série. Dica de série, Matar. Só para antagonizar com momentos que gestores recomendam a leitura. Filhos, só passa o tempo inteiro jogando futebol, então já vai dizer que não. Mas deve ter uma série ou outra aí. Principalmente, pô, ainda mais de casos e acasos de empresas americanas. Tem um monte de série bacana aí. Alguma que você gostaria de compartilhar aqui? Eu vou falar o... Seinfeld. Porra, essa seria uma estreia. Eu não sou muito fã de sitcom. De série que tem cena dos próximos episódios, tipo, como novela. Então, eu gosto mais das séries que os episódios são independentes entre si, né? Ih, já tô vendo um spoiler aqui. Então, duas que eu gostei bastante. Uma é o Black Mirror. Eu ia falar essa. E a outra é o Além da Imaginação, o novo, do Jordan Peele, que tá na Amazon. Olha, eu acho que são 2 temporadas, mas são 15 episódios cada temporada, também com uma série de atores distintos, aí, bons atores. E que cada episódio... É uma história diferente. Você não precisa se sentir... Não, e cada um você não é capturado com atores distintos e... Como é que é? Vamos registrar essa daí. Twilight Zone. Twilight Zone. Porra, isso aqui é um poliglota. Além da imaginação, Bruno. Pô, anotado, interessante isso, cara. E outra Black Mirror, que também achei... Black Mirror, aqui, né? Que tradução como é que é, Bruno? Pô. Não tem, né? Em português ficou Black Mirror mesmo. Porque o conceito é... Tem uma questão do conceito... Mas Black Mirror já pintou aqui. Já pintou. Vamos pegar o Além da Imaginação, Twilight Zone. Boa. Perfeito, bacana. Gosto. E o último quadro que a gente brinca aqui é o quadro de medalhas do clube, que no seu caso a gente vai realmente flexibilizar, mas cada gestor deixa uma ação da Bolsa Brasileira aqui. Long, né? Que papelzinho da Bolsa Brasileira que você deixa aqui para os próximos 3 meses, é só uma brincadeira, não é nenhum tipo de Bolsa recomendação. Brasileira não faz parte aí. Exatamente, mas que ação americana que você fala, cara? Pro próximo cara. Setor, os próximos 3 meses, é uma coisa assim, ou algum evento, ou tá muito amassado ou esticado. No caso aqui, ter amassado, mas uma ação para a gente monitorar no mercado americano. Eu ia até enriquecer aqui a pergunta, mas não vou não. Enriqueça, Bruno Lima. Eu já ia pegar aquela que você tá vendo assim, putz, cara, esse fator aqui, ó, mercado tá olhando para cá, eu já entendi que o ponto de inflexão é esse, vai tradar igual a tal coisa, exato. E aqui tem upside. Gostou? Gostei pra caramba. Eu sei. Bom, eu vou falar uma, não vai ser do Aleta. As minhas 2 maiores posições hoje é Teledyne, né? Teledyne é tecnologia industrial, é uma empresa... Ela faz desde... de tecnologia de imagem, na verdade, ela faz desde equipamento de imagem para a NASA,
até equipamento de imagem para a indústria da defesa americana, monitoramento de pipeline, então está muito exposta a ciclos seculares aí dos investimentos em infraestrutura, né? Todo o RIA aí, que é o pacote americano para incentivo à energia limpa. Teledyne. Teledyne. TDY. Ela tem aqui no... BDR? Tem BDR. Não, você não... TDY alguma coisa. Cara, aí você dormiu no ponto, Bruno Lima. BDR pra caramba. Aí você dormiu no ponto. Tem BDR. Não, checaremos. E é uma empresa que ela é consolidadora no setor dela e ela tem um histórico de né, você pega uma década e a empresa entregou 10 vezes crescimento via aquisição e integração. Ela foi muito questionada por uma aquisição recente na FLIR, que é uma empresa que faz um dronezinho de guerra, assim, né, que o soldado americano... E ela está conseguindo mostrar integração. Ela também foi questionada porque ela estava, né, pela indústria que ela opera, exposta bastante à questão das restrições aí das cadeias de suprimento asiáticos, mas ela está conseguindo resolver, ela está já na frente, acelerando o desenvolvimento das cadeias domésticas e quase domésticas que a gente chama, né, que tem, né, as empresas estão migrando muito para o México nessa questão, muitas empresas, tá? Então a gente acha que ela vai continuar a entregar uma boa integração e é um management que merece prêmio aí por encontrar bom crescimento via aquisição e integração. Interessante. E a outra que eu ia falar, essa aí também é uma posição grande, é a par da Enardia, a Vistra, como eu falei. Né? Teve uma cerejinha do bolo, mas não vou dar esse benefício para a Lê, não. Essa continuou dando bom. Que ela adquiriu para compor a base dela, né, o legado, né, na verdade, de uns ativos nucleares, que é a nova onda americana, e ela comprou em múltiplos assim inimagináveis. Né? Então, elas são inimaginavelmente baixos. Né? Tanto que no dia dessa aquisição, a ação subiu, teve um re-rate, subiu 20%, 25%. É um novo patamar. E as ações todas de geração nuclear caíram, né? Na mesma proporção. Então, ela foi quem arbitrou efetivamente esse gap. E mesmo assim, nesses patamares, é uma empresa que a gente acredita que vai distribuir entre dividendo e recompra de ação cerca de 20%, 25% ao ano nos próximos 4, 5 anos. Esse não é só expectativa, este é o plano dela, publicado, guidance, etc. E ela gera caixa para isso sem maiores problemas. Bacana. Pô, pra caramba. Muito bacana. Matar, deixa eu aqui em nome do clube, em nome da Exame, em nome de todo mundo que assistiu a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação, cara. Cada vez mais sucesso aí no projeto da Atmosphere Capital. Lembrando que o link para entender melhor a gestora está aqui. Também é acessível através das plataformas do BTG Pactual. E fica aqui os nossos votos de cada vez mais sucesso e se encontrar aí para um bate-papo no futuro sobre realmente os casos e oportunidades de investimentos na Bolsa Americana. Um grande abraço, cara. Sem dúvida, foi um prazer, viu? Obrigado. Bruno Lima, meu camarada, um grande abraço. Mais um episódio inenarrável ao seu lado. Comensurável. E a todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço e até a próxima.